Entendi. De qualquer maneira, não houve uma perda significativa de conteúdo. Então, então ficou eu e um outro fulano com uma placa João Carlos. A falta do que fazer, eu cheguei e falei, o senhor está esperando quem? Um professor que vai dar palestra em Araraquara. Eu peguei e falei, mas o professor sou eu. Ah, o senhor não está me vendo aqui? Eu falei, tô, mas é que eu não me chamo João Carlos. Ele falou, João Carlos sou eu. Então, eu achei que isso nunca mais fosse se repetir. Mas hoje de manhã eu estou esperando o cara me buscar. E tinha lá um táxi. O cara, né? E tal coisa, papá. E aí ele me perguntou, que horas são? Então, pois é, né? E tal. Eu também estou esperando alguém, papá. E conversamos longamente. O tempo foi passando e tal, né? Falou, eu acho que o cara não vem. Eu peguei e falei, gozado, eu acho que o meu também não vem. E por desencargo de consciência, eu peguei e falei, quem é que o senhor está esperando? Um professor que vai para a Unimed. Não, porque esse tinha os dois braços. E o João Carlos, o motorista, só tinha um braço. Você não tem noção. O senhor mexe o câmbio para mim? Mas você pode não acreditar. Mas é verdade, cara. Mas a ida nessa semana, Unimed de São Planalto Norte, São Bento do Sul, fulano foi me buscar em Curitiba, entrei no carro, conversa vai, conversa vem, ele falou, tá tudo muito podre. Eu falei, vê só, um moleque entrou lá na mercearia da minha filha, quis roubar a Coca-Cola, peguei o piá. Eu falei, o que aconteceu? Não, matei, né? Porque essas coisas a gente tem que matar. Porque se a gente não mata, eles acabam matando a gente. Eu comecei a ficar, sinceramente, preocupado. Eu falei, mas o senhor matou? Mas não é a primeira vez, quando eu era caminhoneiro, quiseram me roubar, dei um pontapé, derrubei, vieram meus colegas, matamos de dar pontapé na cabeça do cara. Assim, a gente não pode deixar passar. Quando estava chegando perto de São Bento do Sul, o cara parou no meio da estrada, num lugar de terra, que tinha umas moças na frente da casa, pé no chão, uma grávida, assim, ele pegou e falou, são minhas amigas. O senhor não quer dar uma relaxada antes da palestra? E assim a gente vai vivendo por aí. Eu, de um lado, não era o espetáculo de programa erótico que eu sonhava. Mas, por outro lado, o cara já tinha matado tanta gente, não é? A delicadeza de lidar com o problema. Eu falei, suas amigas são ótimas, mas eu, quando vou num lugar desse, eu gosto de ficar mais tempo e nós vamos perder a palestra. E aí deu certo. Transparência e cinismo. Estou preparando um livro de crônicas do cotidiano para o próximo ano. Transparência e cinismo, para a gente entrar num acordo, é uma questão moral para nós. Então, transparência aqui
é um valor, um critério que usamos para viver, né? Uma maneira que usamos para pensar sobre a melhor maneira de viver, né? Valor, critério existencial. E o cinismo também, né? Por que eu estou insistindo nisso? Porque a transparência é uma alegoria, né, importada da ótica, né? E o cinismo é uma alegoria importada das artes cênicas. Então, essas palavras, elas têm sentido fora da filosofia. E elas foram incorporadas à filosofia e, portanto, é preciso deixar claro que o que nos interessa é a presença delas no pensamento filosófico, mas elas têm sua razão de ser fora da filosofia. Se a filosofia foi fiel ao que elas querem dizer fora da filosofia, saiba que isso raramente acontece. E, portanto, sempre existe uma ressignificação. Toda vez que um termo sai de um certo universo semiótico e entra em outro universo semiótico, ele é vítima de uma ressignificação para atender aos interesses desse novo espaço. E é o que vai acontecer com transparência e cinismo. Certamente, eles não querem dizer muito a mesma coisa no lugar da onde eles vieram. Então, o que eles querem dizer para nós? Então, é claro que muita coisa vai ser dita aqui, mas eu preciso partir de um ponto inicial comum, né? Vamos compartilhar uma ideia primeira, né, do que isso quer dizer, para que a gente possa evoluir junto, sob pena de não termos certeza se compartilhamos dessa premissa de base. Então, o que significaria, né, a transparência, né? Quase sempre quando você pensa em transparência, você pensa uma coisa do lado de cá do vidro e a outra coisa do lado de lá do vidro, né? Portanto, claro, sempre a transparência indicará uma certa correspondência, né? Mas o que corresponde aqui, né? Do que em relação a quê, né? E é claro que para nós, né, seguindo uma proposta de definição que é de Nietzsche, do século XIX, a transparência na moral é uma correspondência entre o que desejamos e o que manifestamos desejar. Ok? A transparência é um alinhamento entre o que queremos e o que dizemos para os outros que queremos. Ok? É uma espécie de identidade entre os nossos desejos, as nossas inclinações, os nossos apetites e aquilo que revelamos desejar através dos nossos discursos, através das nossas manifestações, através de tudo aquilo que é visível pelos outros e que é objeto da reflexão moral. Então, de certa maneira, é a partir daí que nós vamos trabalhar. Eu espero que você tenha entendido que se a transparência é um valor, é possível que o contrário dela, né, poderíamos chamar de refração, poderíamos chamar de opacidade, também é um valor. E esta seria a base do cinismo. O cinismo é o contrário da transparência, é o desalinhamento entre o que você pretende e o que você diz para o outro que pretende. De certa maneira, são duas formas de viver, são duas formas de se relacionar, são duas formas de agir no mundo, e nós vamos discuti-las ao longo desse encontro com todas as dificuldades que esse tema filosoficamente comporta. Então, um exemplo. O indivíduo encontra, os meus exemplos são logo truculentos para você entender o quanto isso faz parte do cotidiano, né? O indivíduo conhece uma jovem de conformação estética agradável, e ele vê naquela jovem a possibilidade de um momento de prazer, né? Então, o ânimos copulandi, projeta o coito e assim por diante. Então, eu vou chegar para abordá-la. Eu poderei ser mais ou menos transparente. E isso quer dizer o quê? As minhas manifestações diante dela poderão revelar com maior ou menor clareza qual é a minha verdadeira intenção. Se você começar a falar de filhos, né, de casa para morar, qual é o bairro que você quer morar, e etc., evidentemente, você está oferecendo uma mensagem bastante incompatível com o que você pretende efetivamente, que é
um singelo e mágico coito. Ok? Então, é claro, perceba, a transparência pressupõe essa correspondência e esse alinhamento. Eu poderia pegar um segundo exemplo que salta aos olhos na atualidade, que é o trabalho político. O trabalho político é cínico por definição. Porque o que importa para o profissional da política é obter o poder. Essa é a sua única motivação. Este é o troféu do jogo político. Né? Então, é claro, eu não sei se você já percebeu, nenhum político dirá isso. Pelo contrário, dirão tudo que possa esconder isso. De tal maneira que o trabalho político é um trabalho permanente e criativo de refração, de ocultamento, de maquiamento do que efetivamente se pretende. E é claro que isso depende de um certo talento dramático, de uma certa capacidade de persuadir e enganar, que muitas vezes os profissionais da política de circunstância não têm. E isso torna a sua participação nas campanhas eleitorais particularmente patética. Não é? É um charlatanismo de quinta. É pior do que uma novela mexicana, porque fica evidente, né? Fica claro, né, que aquilo que está sendo dito é tudo o que não importa. E, portanto, seria surpreendente, fascinante, se alguém chegasse para você e dissesse, à moda de Tiririca, o que eu quero é me eleger. O que se faz lá eu não sei, né? O que eu vou fazer não tenho a menor ideia, mas eu preciso do seu voto porque eu vou lutar pelas famílias e a primeira família que eu pretendo defender é a minha. Não? Então, esse cara tem 1,5 milhão de votos, por quê? Porque do meio de todos foi o único que disse o que ele efetivamente pretendia. Né? Imagina, por exemplo, o caso em questão de um candidato ou uma candidata dizer, eu sempre fui feinho ou feinha. Na minha infância, eu tive uma trajetória onde eu só consegui encontrar amigos em grupos de rebeldia contra o sistema vigente. Então, ali eu me instalei. E por conta desta militância, eu acabei fazendo carreira na burocracia. E vim vindo. Eu sou muito dedicado, até porque, se depender da estética e dos encontros amorosos, a coisa fica feia. Então, meu negócio é trabalhar, é a única maneira de eu me distinguir. E assim eu fui subindo. De repente, calhou do partido com o qual eu me alinho pegar o poder, eu acabei galgando um posto muito importante, e aí tinha um monte de gente na minha frente, mas eles foram queimando todos, e de repente a bomba caiu na minha, e agora eu estou na boca da caçapa, você entendeu? Então vota em mim, porque agora não tem mais como recuar, agora eu vou pegar o poder, e agora é nós, velho, vocês vão ver quem é que é a zoiuda. Quem é que é o dentuço? Você entendeu? Agora é nós, cara. Eu pretendo me vingar de quem me encheu o saco. Já imaginou que beleza? Então você, o que faz? Diz o contrário. Você percebeu? Né? É gozado como essa descrição vale para uns e para outros, quase que indistintamente. Transparência e cinismo partem desse ponto. Muito bem. Qual é a grande dificuldade aqui? A primeira grande dificuldade é você entender que a questão da transparência e a questão do cinismo só tem importância a partir da modernidade. Isso é um primeiro desafio. E por que isso? Por que hoje nós não vamos começar de Platão, né? Traindo a sua confiança? Porque Platão nunca falou disso. Por que os gregos não se interessariam por isso? Por que o pessoal da Idade Média também nunca se interessou muito por isso? E por que essa questão só passou a ser relevante a partir da modernidade? Ora, é fácil de entender. E nós já temos até elementos para costurar rápido essa resposta. O que era a ética dos gregos? Era uma ética harmônica com a concepção física dos gregos. Né? E o que isso quer dizer? Que a reflexão sobre a vida boa é uma reflexão que tem como referência o universo, o cosmos. E, portanto, a vida boa é a vida encaixada, ajustada e harmônica com o todo.
nós teríamos um papel nesse universo e o universo funcionaria bem se nós, com excelência, cumpríssemos esse papel. De certa maneira, isso significa que nós nascemos para alguma coisa e, portanto, existe uma causa final para a nossa vida, uma finalidade que dá sentido à nossa vida. E quando nós encontramos esse papel, encontramos esse lugar e com excelência cumprimos o nosso papel, o universo se alegra conosco. A energia do universo passa por nós, somos felizes e vivemos bem. Agora, quando estamos fora de lugar, fazendo aquilo que não faz jus à nossa natureza, desrespeitando os nossos talentos em nome sabe-se lá do quê, então vivemos errado, fazemos o que o universo não espera de nós, a energia do universo não passa por nós, e o sintoma disso é a tristeza. Percebeu? A questão da ética e a questão da vida boa, para os gregos, é uma questão de relacionamento nosso com o universo, com o cosmos, e, portanto, ser ou não transparente é uma questão irrelevante. Ficou claro isso? Não sei se você percebeu, mas na ética dos gregos, o outro não é uma peça importante, né? Está aqui você, estou aqui eu e está o universo. E o meu problema principal sou eu com o universo e o seu é você com o universo. É isso. Então, eu com você não é um assunto importante. Não sendo um assunto importante, é claro, o tema da transparência, que é o tema por excelência da relação do eu com o outro, é um tema ausente da reflexão grega. O que me importa é identificar o meu papel. E todos os esforços, né, morais que eu devo fazer são esforços com vistas à identificação, né, da especificidade do meu papel no todo universal. Não entra a transparência. Os gregos morreram, vieram os cristãos. E o tema continua ausente. E é fácil entender por quê. A referência moral deixou de ser o universo e passou a ser Deus transcendente, do nada, criador desse universo. Então perceba, para eu viver bem, eu preciso de um monte de coisa agora, né? Eu preciso, primeiro, ter fé nesse Deus transcendente e criador. Preciso ter fé na sua existência e ter fé que ele se comunica comigo. E o que ele precisa dizer para mim? Ele precisa dizer para mim o que ele espera de mim. Porque no lugar da causa final cósmica, eu agora tenho uma missão que Deus deu para mim. No fundo, dá na mesma. Eu nasci para alguma coisa, né? E Deus precisa saber o que ele espera de mim, qual é o bom caminho, qual é a boa trajetória. Em terceiro lugar, eu preciso identificar os talentos que Deus deu para mim, as aptidões que Deus deu para mim. E eu preciso harmonizar as aptidões com essa missão. Em outras palavras, eu preciso usar adequadamente os meus talentos, buscando alcançar a missão que Deus deu para mim. Se eu fizer isso, eu encontrei Jesus. Eu vou viver bem. Eu serei feliz. Se eu não souber o que Deus quer para mim, eu não saberei alinhar os meus talentos a essa missão. E eu baterei cabeça, eu sofrerei. A vida não terá nenhum sentido. E, portanto, evidentemente, o fracasso existencial decorrerá desse afastamento em relação a Deus. Pitadinha última, Deus também nos deu liberdade para fazer tudo isso ou não. É isso, ou não. Né? Temos liberdade para viver como quisermos e é por isso que podemos pecar. Eu não sei se você percebeu, mas agora a moral tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. A busca da santidade é uma busca entre mim e Deus. Percebeu? Em outras palavras, eu e você continua um assunto menor. A única coisa que efetivamente importa entre mim e você é que eu te ame. Tá claro? Mas o amor, como sempre, é uma questão de afeto, é uma questão de sentimento, é uma questão que transcende a moral. Portanto, moralmente, não há nada a dizer na relação entre mim e você. Porque o que efetivamente deve ocupar toda a minha mente é a minha relação com Deus. E depois, mesmo o amor que eu tenho que sentir por você, é um amor mediado por Deus, intermediado por Deus. É um amor em Deus, não esses que a gente costuma sentir, né? É um amor que passa por Deus. Em outras palavras, tudo o que importa sou eu com Deus.
razão pela qual o assunto também não entrou em pauta. Quando é que o assunto entra em pauta? Na modernidade. O que foi que aconteceu na modernidade? O que aconteceu na modernidade, em primeiro lugar, é que o homem se deu conta que o universo não é como os gregos achavam que fosse. E, portanto, o universo não contém o tesouro da resposta sobre a vida boa, como os gregos achavam que continha. Então, essa relação com o universo ficou prejudicada. Né? De certa maneira, o universo para os gregos ele era fechado, finito e ordenado. É fácil se relacionar assim. Né? É super gratificante saber que o universo tem uma cadeira cativa para mim. E é super gratificante ter certeza que se eu ocupar essa cadeira cativa, eu vou ser feliz. Né? Show de bola! Né? Mas parece que não funciona desse jeito. O universo não tem cadeiras cativas, o universo é infinito e caótico, e se relacionar com isso é muito difícil. O universo deixou de ser referência. E Deus, por sua vez, né, deixou de ser referência quando a sua exegese se estilhaçou, se fragmentou, se liquefez. E a partir daí, eu comecei a ter interpretações da vontade de Deus à la carte, a partir das minhas necessidades, a partir dos meus desejos, a partir das minhas convicções. E é claro, eu deixei de alinhar a minha vida por Deus e passei a alinhar Deus pela minha vida. É o que se diz que Deus se tornou uma questão privada, né? Da esfera privada. Cada um sabe de si. Ora, você olha e diz, e eu fiquei sem Deus e sem o universo? Ficou em 1600. E agora o que eu faço? Pois é, foi o que eles se perguntaram entre eles. E alguém disse, amigo, se o mundo supraceleste não deu resposta, que tal agora a gente encontrar uma resposta? Em outras palavras, vamos definir nós mesmos as condições melhores de existência comum e de convivência. E, portanto, a partir de agora, a referência para a moral deixou de ser o universo, deixou de ser Deus e passou a ser você. Passou a ser nós. Passou a ser a relação, o acordo, o pacto, a intersubjetividade. A moral deixou de ser cósmica, a moral deixou de ser divina, a moral passou a ser um entendimento entre nós, um entendimento amplo e, ao mesmo tempo, a dois. A moral passou a ser todo o entendimento, razão pela qual, a partir de agora, a transparência e o cinismo passaram a entrar na pauta. E entraram na pauta por quê? Por uma absoluta necessidade de que essa relação seja a mais sadia possível, que essa relação pavimente confiança entre aqueles que se relacionam e, portanto, cinismo e transparência passaram a ser valores importantes para a vida boa, fundamentais para a vida boa, o que não tinha sido até então. Isso explica que a aula começa com Descartes e não com Platão. Maravilhoso como explicação, de uma clareza irritante, porque fica claro por que razão os caras não se preocupavam com isso. Por quê? Porque para o grego, para eu viver bem, eu não preciso exatamente de você. É essa a perspectiva. Mas agora eu preciso de você. A minha vida depende de você. A referência é você. E é por isso que eu agradeci. Agradeci você ter vindo, porque só porque você veio que eu acabei vindo também. Né? Então, existe aqui um acordo entre nós. Né? E é isso. E se você vem, é porque você gosta do que eu faço. E, portanto, isso basta. Né? Ah, professor, a sua aula não está alinhada com a aula ideal de Platão. Ninguém nunca achou a aula ideal de Platão. Não é o que Deus esperava do senhor. É mesmo gozado. Lá na igrejinha, lá perto de casa, o padre não foi isso que ele falou. Né? Então, percebeu? Ficamos no limbo. A partir de agora, o que realmente me importa é que você continue gostando de mim. E a partir de agora, a transparência e o cinismo passaram a ser relevantes. Porque para você gostar de mim, parece ser que esses dois valores são importantes. Nós temos duas dificuldades nesse tema. A primeira dificuldade é de entender aquilo que muitos chamaram de o mistério da alteridade. E a segunda dificuldade é entender
a assimetria entre o bem e o mal, que se traduz na assimetria entre a transparência e o cinismo. Não entendi porra nenhuma, mas é por isso que eu vim, tá? Então, me acompanha. Na hora que eu vou propor a transparência ou o cinismo como valor existencial, qual é a justificativa que eu tenho que dar? A justificativa que eu tenho que dar é muito simples. Quando eu alinho o que eu desejo com o que eu manifesto desejar, eu dou a você melhores condições de se relacionar comigo. Eu diminuo em você a chance de frustração comigo. E, portanto, usando esse valor, eu facilito a tua vida na relação comigo. E, portanto, é pensando em você que a transparência faz sentido como valor existencial. Eu não sei se você percebeu, mas pensar em transparência pressupõe aceitar a alteridade, o outro, a importância do outro. E aí a filosofia levanta o braço e diz, mas tudo bem, mas e esse outro, quem é? O outro é o outro. Você sabe que em francês existem duas palavras para outro. A palavra autre, que é o nosso outro, né? E a palavra autrui. O autrui é o outro quando o outro é humano, que nem você. Né? Então, existe aí uma palavra só para indicar. Porque esse copo é outro em relação a mim, mas não é autrui. Autrui é você, porque você, supostamente, é como eu, né? É mais parecido comigo. Então, existe aí duas palavras diferentes para indicar o quanto existe uma especificidade dessa noção. Você não é eu. Se não é eu, é outro. Mas é um outro especial, porque não sendo eu, é como se fosse eu. Então, existe aí uma dificuldade a resolver, e ela é imensa. A dificuldade é imensa lá no começo da modernidade, por quê? Porque um fulano chamado Descartes, pai fundador da modernidade, pai fundador do pensamento moderno, certamente talvez o maior matemático da história, Descartes disse uma coisa que em filosofia ficou muito conhecida. De certa maneira tem uma importância histórica espetacular. O que ele disse é o seguinte: eu não posso confiar em nada que eu aprendi, porque tudo que eu aprendi é passível de estar errado, e eu preciso de certezas. Então, ao invés de desconfiar de tudo, coisas como a Dilma ganhou a eleição, né? Desconfiar, sei lá, salvar os mineiros do Chile, eu estou aqui, ao invés de desconfiar de tudo, assim, tudo mesmo, vocês estão aí e tal, ele passou a desconfiar por categorias, para ficar mais fácil, senão não ia acabar nunca. E a primeira categoria que ele criou é a categoria das certezas fundadas em experiências dos sentidos. Fundamentalmente, certezas decorrentes de coisas que você viu ou que alguém viu. E ele diz, não é confiável. Não é confiável por quê? Porque os sentidos levam ao erro, já levaram ao erro, levam ao erro sistematicamente e, portanto, podem levar ao erro sempre. Eu não posso confiar em nada que provém dos sentidos. A demonstração vai longe, ele fala da moeda e do sol e não sei o quê. Já falamos um pouco sobre isso, eu passo rápido. A segunda categoria de certezas são coisas que você não viu, mas que passam pela sua cabeça. Sabe que coisas passam pela sua cabeça, né? O exemplo que eu gosto de dar você pega o ônibus da Cometa São Paulo-Ribeirão Preto, sozinho. Coisas da minha trajetória. Tá sozinho, você olha a estrada tal, e vai pensando, né? E as ideias vão se encadeando ao sabor de uma lógica que não é você que comanda, né? O pessoal chama de livre associação de ideias, né? Quando está no divã, né? Fala aí, velho, né? Alguém vai
encadeando essas coisas dentro de você aí, né? E tal. Isso aí é confiável? E Descartes diz, para conhecer o mundo de jeito nenhum. Né? Porque as tuas ideias estão sendo produzidas ao sabor de uma lógica que você não controla, desrespeitando toda a metodologia aceitável de conhecimento do mundo, tem muito mais a ver com o sonho do que outra coisa, e na verdade a livre associação de ideias, ela é interessante muito mais para conhecer você do que o mundo que ela representa. Não serve para nada. Terceiro grupo de certezas, as certezas provenientes da matemática. Aí você pensa, ele era um matemático, ele sabia tudo de matemática, nisso ele acredita, e ele vira com o argumento, quando as pessoas fazem matemática, erram e raramente percebem que erraram. Isso pode estar acontecendo comigo, eu também posso estar fazendo uma matemática que está equivocada, e eu não consigo perceber. Então, ele termina concluindo, nada é passível de certeza. Essa é a conclusão que na filosofia recebe o nome de ceticismo. Né? Ceticismo tem uma ideia central, nada no mundo é conhecível, né? Cognoscível, diriam os mais pedantes. Eu não posso ter certeza sobre nada. Né? Mas Descartes não era um cético, muito pelo contrário, Descartes buscava as certezas positivamente, querendo encontrar. E depois de muito refletir, ele conclui aquilo que é o pontapé inicial da modernidade. É o seguinte, existe uma certeza, a certeza é de que eu duvido, duvido logo sou, isto é certo. Eu estou duvidando, algo duvida em mim, esta dúvida existe, essa dúvida é indiscutível e, portanto, tudo o que for certeza a partir de agora tem que estar amarrada nesta certeza fundamental. Eu duvido, logo sou. Então, você percebe que é exatamente a partir daí que surge o chamado paradigma da subjetividade, né? Que é o fundamento da filosofia moderna. Então, se você falar em sujeito, né, na Grécia, você comete uma heresia, um anacronismo. Não havia sujeito na Grécia, porque o sujeito surge com Descartes, surge no cogito. Né? Quem é o sujeito? É aquele que duvida. Né? O sujeito é o ente duvidante em você. O sujeito não é o teu corpo, porque o teu corpo você flagra pelos sentidos e os sentidos são passíveis de dúvida. O sujeito é o ente pensante dentro de você. Esse é absolutamente seguro, esse é o cogito, esse é o pontapé inicial da modernidade. Show de bola. Aí você diz, eu duvido, logo sou. E naturalmente quem está na sua frente diz, eu também. Aí você diz, gozado, essa certeza eu já não tenho, não é? Como não? Eu penso que nem você. Não sei por que eu acreditaria em você. Quem me garante que você não é um manequim de loja com um gravador programado para dizer isso? Você está zoando, cara. Você não está vendo que eu penso que nem você? Não estou vendo nada. Eu não tenho acesso aos teus pensamentos. Eu não tenho acesso à tua mente. Eu não tenho acesso ao teu cogito. Eu não tenho acesso, aliás, a nada em você. Você, para mim, é um X. E como você se apresenta pelos sentidos, e os sentidos são passíveis de dúvida, eu não tenho certeza sobre você. Eu não sei se você percebeu, mas tem aqui um enrosco. A certeza do cogito é em primeira pessoa. E para quem quer fazer uma ética de relacionamento, o paradigma da subjetividade é um obstáculo horrível. Por quê? Porque qual é a proposta? A proposta é que eu me relacione com você da melhor maneira possível para todo mundo ficar satisfeito. Ótimo. Só que eu comecei muito mal. Por quê? Porque eu comecei dizendo o seguinte, certeza eu tenho de mim. Você, se bobear, é uma quimera, é um delírio dos meus sentidos. É uma ilusão visual. Não sei quem é você e tal. Aí para fazer ética é complicado. Porque a primazia do eu é tão grande que o outro ficou como um ponto de interrogação. E, portanto, pensar em transparência a partir dessa perspectiva é completamente idiota. Você transparente por quê? Se o outro beneficiário da minha transparência nem tenho certeza se existe.
Pega um segundo autor da mesma época, Berkeley, sobre o qual já falamos, e você se lembrará que Berkeley é aquele cara que acha que não existe o mundo fora de você, que o que você vê em você. E, portanto, é um filme que já está em você, colocado por Deus. Então, a vida é a contemplação de um espetáculo perceptivo, colocado por Deus em você, que quando acaba, significa o fim da vida. É Matrix, como você se lembrará. Aí você diz, bom, e o outro? Pois é. Eu não sei se você já se deu conta, mas eu assisto um filme aqui. Você sabe qual é o filme que eu estou assistindo? É um auditório olhando para mim. Esse filme você está assistindo? Não. Que filme você está assistindo? Não sei. E aí a pergunta é, você está assistindo algum filme? Você diz, estou. Não sei por que eu teria que acreditar. Porque como eu não tenho acesso ao teu filme, eu tenho que confiar em você. E quem me garante que você não é uma personagem do meu filme, colocada aí por Deus, no script, para dizer que está assistindo um filme que nem eu? Percebeu? O mundo é um para cada um. Isso é indesmentível. Nunca compartilhamos mundos perceptivos. E, portanto, se o outro percebe como eu não sei. O outro é uma dúvida, o outro é uma suposição, o outro é uma imaginação, o outro é uma inferência. Talvez eu possa até imaginar, se eu estou assistindo, é possível que você também tenha um espetáculo perceptivo para assistir. Mas eu jamais tenho certeza. Não importa o que eu faça. O meu mundo é o meu mundo. O teu mundo é o teu mundo. E não há possibilidade de tangência. Não há possibilidade de compartilhamento de percepções. Eu não sei se você percebeu. Do mesmo jeito que Descartes conclui que o meu pensamento é uma exclusividade minha e você é uma suposição, o Berkeley dirá, a minha percepção do mundo é uma exclusividade minha e você é uma suposição. Em outras palavras, você continua sendo uma grande dúvida. E eu chegaria ao terceiro autor nessa mesma linha, Spinoza. Eu noto em você um pouco de dúvida, né? Posso fazer vamos fazer uma pirueta aqui, vai. Fazer uma pirueta aqui. Você me acompanharia? Fazer uma pirueta aqui. Renato, mulher de BH. Você está olhando para mim, não está? Está vendo alguma coisa? Está vendo? Estou vendo. Não tem medo, está vendo? Não tem pegadinha, não. Então, eu também estou te vendo. Eu não sei se você se deu conta, embora a gente esteja muito perto, no mesmo lugar, envolvido na mesma situação, o meu mundo nada tem a ver com o teu. Porque o que eu estou vendo é você. Eu estou te vendo. Com vantagem para mim. O meu mundo é apetecível e o seu não, né? Azar seu, né? Mas é isso. Aí você fala, você percebeu que eu não consigo flagrar nada do mundo que você percebe. E você não consegue flagrar nada do mundo que eu percebo. Você percebeu? Então o mundo é um para cada um. Tá claro? Aí você vai perguntar, sim, mas estamos todos no mesmo mundo. Isso é que não há nenhuma certeza disso. Você entendeu? Porque como é um para cada um, por que acreditar estarmos todos no mesmo mundo? Por que acreditar? Isso é só uma suposição, para você ficar menos triste, menos solitária. Mas não, você vê filme, sabe-se lá se vê filme. Porque certeza eu só tenho do meu, você percebeu? Agora, eu vou tentar quebrar as pernas de Berkeley. Dá licença, olha para frente. Nós vamos aproximar aqui as nossas condições de percepção do mundo. Pode ser? Olha essa moça de verde. Ou o presidente. Está me acompanhando? Está me acompanhando? Então você percebeu? Eu estou tentando compartilhar mundos. É ridícula a tentativa. E Berkeley vai dizer uma coisa fantástica. Mesmo que eu fizesse coincidir os meus olhos com os seus, e aí desculpa, quem leva vantagem é você. Mesmo que eu fizesse coincidir os meus olhos com os seus, não daria certo. Você sabe por quê?
Quando você percebe o mundo, diz Berkeley, o olho é só um instrumento óptico, é a ponta final do processo, mas todo o teu corpo participa. De tal maneira, se você está mais feliz, você vê de um jeito, mais triste, vê de outro jeito, com dor de barriga, vê de um jeito, com dor nas costas, vê de outro jeito, e assim por diante. Portanto, seria preciso ser você, para ver o mundo como você. Voltando à tese inicial, o mundo é um para cada um. Ficou mais claro? Show de bola? E o outro? Sei lá, nunca entendi nada. Quanto mais contemplo o outro, mais enigmático o outro me parece ser. Por quê? Porque do outro não tem. Sobretudo, o quanto o outro é capaz de te surpreender, né? E o quanto as percepções de mundo são mesmo singulares. Isso faz com. Né? Eu poderia. Eu fiz pesquisa disso, né? Eu botava lá a publicidade da Suquita do tiozinho do elevador, e eu botava numa classe de segundo ano de ensino médio e pedia para as pessoas dizerem o que elas quisessem sobre a publicidade. Tem um texto científico publicado sobre isso. Você não tem noção do que as pessoas enxergam ali. Tem uma moça de um colégio que disse o seguinte: imagina eu sendo agarrada por esse velho papão no elevador. E você olha e põe a publicidade de novo. E o que você vê? E o cara não encostou na moça. Que ele não é velho e que ele não baba. Então, na verdade, tudo o que ela disse não tem ali. Eu não sei se você percebeu. Fica evidente que o que ela viu não é o que você viu. E, naturalmente, se ela viu o que você não está vendo, e você está vendo o que ela não viu, quem me garante que haja uma única publicidade da Suquita, senão tantas quantas forem aquelas percebidas pelas pessoas. Ficou claro? O mundo é um para cada um. Não cobre do outro que o outro perceba o mundo como você. Por quê? Porque isso é uma impossibilidade. Ficou claro? Show de bola? Maravilha. Qualquer dia faremos um grupo de estudos sobre Berkeley. Sabe? Todo dia estudando e lendo. Posso garantir, se você assim tem apreço pela loucura. É verdade. Porque se você em algum momento cogitar que Berkeley possa ter razão, sabe aquela coisa? E se o mundo não existir mesmo, você já não tem volta. Você já patinou, a vida vai ficar complicada, porque tudo que você encontrar, você vai olhar. Pensa que eu caio, isso é uma ilusão minha. Mundo, de jeito nenhum. E aí, velho, aí dançou. Eu fiz grupo de Berkeley lá na USP. Eu tenho resultados impressionantes nas costas, né? Um aluno da GV hoje zanza pelo centro da cidade, dizendo coisas estranhas, né? Muitos largaram a família, 2 estão presos, um se suicidou. É fantástico como proposta, viu? Assim, de treinamento profissional, é um negócio espetacular. Terceiro autor, Spinoza. Nós estamos estudando a dificuldade do outro, da alteridade, né? Do outro ruim, né? O que é importante para Descartes? Eu penso, você eu não sei. Para Berkeley, eu percebo o mundo, você eu não sei. Para Spinoza, eu sinto. Né? Qual é a essência do homem para Spinoza? A potência. Né? E a sensação é a oscilação da potência. Né? Alegria, potência para cima, tristeza, potência para baixo, dor, potência para baixo num lugar específico, excitação, potência para cima num lugar específico, esperança, potência para cima em função do que você pensou, medo, potência para baixo em função do que você pensou. Você percebeu, todas as sensações são consequência da oscilação do teu tesão pela vida, do teu elan vital, da tua libido, da tua potência de agir. Portanto, eu tenho potência, eu existo, né? Eu sinto, eu existo. Essa aí é a perspectiva de Spinoza. Ótimo. E o outro? Pois é. Eu sei lá o que você sente. Né? Mesmo quando eu dou causa da tua sensação, eu não sinto o que você sente. Isso é uma das coisas que eu mais gosto de repetir. Eu adoro essa ideia. Você dá causa ao orgasmo do outro.
com amor e dedicação. Porque o outro demora. E você, com determinação, conseguiu. E o orgasmo do outro é uma coisa que você contempla, mas você não sente um joule daquilo. Nada. Nada. E o que é mais legal, é perfeitamente possível supor que o outro também não sinta um joule do teu orgasmo. E, portanto, mesmo quando você está dentro do outro, o que faria pressupor um compartilhamento de sensações? De jeito nenhum. Mesmo dentro do outro, a dor é do outro, o prazer é seu e vice-versa. E é por isso que o outro continua um mistério. Como diria Spinoza, a solidão é condição da existência. Porque você nunca sentirá o que eu sinto. Nunca se alegrará como eu me alegro. Nunca se entristecerá comigo. Não cobre de mim solidariedade para nada. Não há solidariedade, só há solidão. Só há... nós somos uma ilha afetiva. Não compartilhamos nada. Nada. Então, eu dei 3 exemplos para mostrar para você que no começo da modernidade, o problema do outro era um problema difícil de ser resolvido. E, portanto, nós começamos muito mal para pensar uma ética. E nós começamos muito mal para falar de transparência. Por quê? Por que eu vou ser transparente se o outro eu não sei quem é? É exatamente aí que no século XIX, você percebeu que eu dei uma pulada para caber no nosso formato. No século XIX acontecerá aquilo que ganhou o nome de erosão do paradigma da subjetividade, ou, se você preferir, desconstrução do sujeito. E essa desconstrução do sujeito, ela é operada por várias vozes provenientes de origens diversas e com jargões diferentes. Eu vou citar 4 exemplos. Não tem como entender a transparência sem entender a erosão do paradigma da subjetividade. Acredite se quiser. O primeiro nome é Nietzsche. E o que Nietzsche vai dizer? Você acha que existe um eu. Né? Eu, por exemplo, digo, eu me chamo Clóvis. Eu gosto de risoto de quiabo com camarão. Eu dou aula. Eu isso e eu aquilo. E, portanto, você percebeu, tudo contribui para consagrar a ideia de um eu. E Nietzsche pergunta, que eu é este? O nome Clóvis é um nome que tem que corresponder a um fluxo. Afinal de contas, nesse eu, que eu encho tanto a boca para falar, tem um corpo cujas células se substituem em velocidade espantosa. Tem um corpo que sente potência que sobe, potência que desce, fluxo em velocidade espantosa. Tem um corpo que pensa, ideias que vão, ideias que seguem, num fluxo indefinido. E nada em mim justifica a crença num eu. O eu a que eu me refiro é matéria em trânsito, como tudo no mundo. O vento transita, a maré transita, o tsunami transita, o pássaro voa, e aí? E a matéria passa por você, a energia passa por você. Não há eu. Não há eu. Não há eu. Ontem, o senhor Luiz Otávio me apresentou. E porque eu tirei a barba, ele disse, eu nem sei se é o Clóvis que está aqui. E eu brinquei com ele e disse, foi a coisa mais sábia que você já disse na sua vida. Não porque eu tirei a barba, recurso estético de eficácia duvidosa, absolutamente epidérmico e sem relevância, mas que junto com a barba
tudo mudou da última vez para essa. Razão pela qual, se você vê permanência, ela é ilusória. Se você vê estabilidade, ela é erro. Se você vê conservação, ela é incompetência sua para perceber que tudo mudou. Ilusão do eu, ilusão da permanência, ilusão da estabilidade, ilusão do sujeito. Eu vou falar, velho. Só isso já é para você ir para casa torto. É que você me ouve e, feliz ou infelizmente, você sai daí e pau na máquina, continua tudo como era antes na terra de Abrantes. Mas se você levar a sério o que eu estou dizendo, o eu é uma ilusão, não tem nada que permanece, a palavra eu não corresponde a nada, é suficiente para você passar por problemas existenciais agudos. E eu te diria, para melhor, porque muito das tuas frustrações está no fato de você se cobrar a performance de um eu que você acredita ser. Se você relaxasse mais a moda de Marta, você perceberia que você não tem que dar conta de um eu tão rígido assim. Por quê? Porque não tem isso, velho. Vai se vivendo do jeito que dá. Fiz 45 a semana passada e as consequências são imediatas. Dor para tudo quanto é lado, e não sei o que e tal, né? Aí o cara, professor, o senhor já deu aulas melhores. Pau no seu cu, velho, sei lá, é o que dá para fazer. Tô velho, sinapses não funcionam, tô com dor, é isso que dá. Não gostou é só dizer, a gente vai arrumar alguém mais novo. A desconstrução do paradigma da subjetividade continua com Durkheim, por exemplo, pai fundador da sociologia. E por quê? Por que Durkheim nos ajuda muito a entender? Porque ele dirá, durante séculos nós entendemos que a sociedade era o produto de um acordo entre sujeitos que decidiram viver juntos, né? Concepção contratualista da sociedade. Pois então, a sociologia está propondo uma inversão. É a famosa inversão sociológica de Durkheim. A coisa mais importante que ele disse. E qual é a coisa mais importante que ele disse? O sujeito é lógica e cronologicamente posterior à sociedade. E isso quer dizer o quê? Primeiro veio a sociedade. E é dentro da sociedade, é no quadro social, é na materialidade das relações sociais que o sujeito se constrói. A sociedade veio antes. Você percebeu que isso é um torpedo em Descartes. Porque Descartes parte da convicção de que o princípio sou eu. E o princípio do eu é o cogito. Nem fudendo, dirá Durkheim. Por quê? Porque o princípio de tudo é que você nasceu e nasceu num meio social que, entre outras coisas, te ensinou a pensar. O sujeito é o resultado de um processo de socialização. O sujeito é o resultado de uma inscrição no mundo social. Quer dizer, professor, como assim a sociedade veio antes do sujeito? Como é que surgiu o primeiro? Não surgiu o primeiro. No lugar da Bíblia, né, Adão e Eva, leia a evolução das espécies. E você entenderá que quando o homem surge, ele já surge social. Não, no lugar da Bíblia. Leia a Bíblia, mas leia Darwin. E você entenderá que o sujeito já surge social. Por quê? Porque os macacos já são sociais. Não existiu o homem que decidiu formar a sociedade. Existiu uma sociedade de macacos que foi virando uma sociedade de homens. E o homem, quando surgiu, já surgiu nela. Desde Aristóteles, o homem é animal político. Se é homem, é político. E a polis é condição material de construção da humanidade. Para os modernos, a sociedade é a condição material de construção do sujeito. É no sujeito, é na sociedade que aprendemos a ser quem somos, né? que conseguimos identificar, né? Quem vamos sendo forjados naquele espaço de relações. Terceiro exemplo, terceiro autor.
Esse terceiro autor é o filósofo linguista russo Mikhail Bakhtin. Professor, esse gozado nunca ouvi falar. Isso não quer dizer muito. Não estou fazendo um pouco do teu repertório. Eu estou dizendo que é normal que isso aconteça. Por quê? Porque Bakhtin viveu praticamente a vida toda na Sibéria, perseguido por Stalin. Portanto, quando ele escreveu com pseudônimo de um aluno chamado Voloshinov. Bakhtin só foi descoberto no Ocidente, na França, traduzido por Júlia Kristeva na década de 50, e só chegou no Brasil na década de 70, onde ele é a coqueluche, ele é o xodó, né, das faculdades de letras das universidades públicas. Essa trajetória dele. Portanto, é normal que não tenha havido tangência, ele não está nos 10 mais da Veja, nem nada disso. Né? E Bakhtin escreveu uma obra espetacular intitulada Marxismo e Filosofia da Linguagem. É claro que você entendeu que a interpretação que ele tem de Marx não é a ortodoxa, e é por isso que a Sibéria foi o seu espaço e a pneumonia o seu fim. Muito bem. O que Bakhtin nos propõe? Sentado sobre os isquios. A nossa consciência é material, como todo bom materialista. Não é platônico, não é alma imaterial e eterna. Não, é pura materialidade. A nossa consciência é constituída por uma matéria-prima que Bakhtin considera simbólica, semiótica, como palavras, por exemplo. Então, na verdade, a matéria-prima da consciência são signos. E esses signos não nascem com você. Esses signos são aprendidos ao longo de uma trajetória no mundo. Esses signos são aprendidos com o outro, em espaços privilegiados de relação. Esses signos, portanto, são a própria matéria-prima que povoa a tua consciência. Quando você nasce zero de consciência, e ao longo da sua vida em sociedade, você vai ouvindo, sendo bombardeado por símbolos, e esses símbolos vão povoando a tua consciência, e pouco a pouco você vai aprendendo também a articular esses símbolos de tal maneira a enunciar. Então, qual é a matéria-prima da enunciação? Né? Qual é a matéria-prima da intelecção? A matéria-prima da intelecção e da enunciação é a mesma. É uma matéria-prima simbólica, semiótica, de signos aprendidos no mundo. Em outras palavras, se nós pensamos o que pensamos, é grande parte em função de uma matéria-prima que decorre dos encontros que tivemos com o mundo. Não sei se me entendeu. Eu espero que você tenha entendido que é graças a uma certa presença na sociedade, é graças a um certo número de relações intersubjetivas que vamos pouco a pouco alicerçando esse repertório de símbolos que vamos criativamente usar para enunciar coisas. Então, o que é o discurso? O discurso é um fluxo social. Né? A gente ouve, e de repente a gente fala, e com isso a gente participa de uma rede, né, que perpassa a sociedade. O discurso não é uma produção singular do sujeito. Né? Absolutamente, não somos o marco zero da produção discursiva. Muito pelo contrário, o discurso passa por nós. E nós deixamos a nossa marca, imprimimos a nossa marca. Por quê? Porque enunciamos como ninguém jamais faria. Né? Então, perceba essa aula. Essa aula que você está ouvindo, você não tem noção. Mas para dar essa aula, é preciso ter se submetido a uma exposição discursiva enorme de livros, de aulas, de conferências, de congressos, etc. Que eu ouvi, e aí chega aqui, eu, sem nada em cima da mesa, a não ser um guardanapo, eu viro e enuncio isso aqui. Então ninguém faria isso como eu faço, mas a matéria-prima de tudo que eu estou dizendo vem de fora. Né? Vem daquilo que eu aprendi e que aqui eu estou articulando em função de processos lógicos que eu também aprendi a respeitar. É isso. Então perceba, existe uma polifonia discursiva, uma verdadeira orquestra de discursos no mundo, na qual nós estamos
imersos e sendo bombardeados, e aos poucos vamos articulando e participando da rede social discursiva que é constituída por nós. Eu não sei se você percebeu, o cogito não é o princípio. O cogito não é o marco zero. Por quê? Porque quando você começa a cogitar, muita coisa já rodou. Quando você começa a cogitar, muita coisa já se fez. E a sociedade veio antes, e a polifonia discursiva veio antes, e a materialidade do discurso dos outros veio antes, e é só aí, secundária e subsidiariamente, que você começou a articular, pensar e falar o que pensa. Quarto autor na desconstrução do sujeito, Freud. Freud vai dar sequência ao pensamento de Nietzsche e vai destacar um aspecto importante. Lembra que o Nietzsche disse: eu é uma ilusão compartilhada por todos. Então a grande pergunta aqui é: por quê? Por que o homem busca a estabilidade do eu? E por que o homem usa a estabilidade do eu cogitante como base para outras verdades? Da onde vem essa necessidade de tantas verdades? Da onde vem essa necessidade de tanta estabilidade? Da onde vem essa necessidade da estabilidade do eu? E a resposta Nietzsche-freudiana é da tristeza. Tristeza em relação a quê? Tristeza em relação ao mundo como ele é. Uma certa fragilidade diante do mundo da vida. E como é o mundo da vida? Assim, sem verdades, sem eus, sem estabilidades. E o que é o eu? Uma tentativa desesperada de subverter a lógica da transitoriedade. Uma tentativa desesperada de dar estabilidade àquilo que é fluxo. Uma tentativa desesperada de encontrar permanência naquilo que é simplesmente instável. Muleta metafísica. Muleta, porque você não aguenta. Você não aguenta a insustentável leveza do ser. Você não suporta o mundo como ele é. Você não suporta a vida como ela é. Você não aguenta, você perde muito, você toma muito, você se ferra muito. E você precisa segurar a onda. Quando você imagina uma transcendência recompensatória, o primeiro atributo de qualquer transcendência é a estabilidade. Aqui é tudo eterno. É a primeira coisa. Não tem transcendência provisória. Não tem. Sempre a transcendência é eterna. Por quê? Porque é uma tentativa de compensar a insuportabilidade da vida como ela é. Não importa se a transcendência tem uva, virgens loiras, tem não sei o quê, tem Alibabá, tem... Não importa a transcendência. O que caracteriza a transcendência é a eternidade, porque você não suporta a finitude, você não suporta a transitoriedade, você não suporta o perecimento, você não aguenta isso, se deixar de ser, que faz do ser picadinho. E por isso você quer ser, e nada melhor ser enquanto eu, garantido pela gramática. O bom do eu é isso, até a gramática chancela, eu sou. Tristeza. O super-homem é aquele que gosta de viver o mundo da vida como ela é, portanto não busca verdades. Meu amigo, por que você busca tantas verdades? Porque a verdade é um juízo, né? É uma produção intelectiva que dá conta do mundo. A verdade é algo que se pensa e que se diz. Ora, se o que você pensa e o que você diz dá conta do mundo, a permanência da verdade pressupõe a permanência do mundo. Percebeu a necessidade psicológica da verdade? Quando você busca verdades, você implicitamente está sendo premiado com a suposição de que o mundo está parando, submetendo-se à verdade que é a sua. E o mundo segue viagem. Quando você termina de enunciar a verdade, o mundo já foi embora. E você ficou com a verdade na mão, sem mundo. A banana é amarela, mas ela já apodreceu e agora ela é preta. E você ficou com a banana amarela na mão, sem banana. Só com a sua verdade, corroída pelo mundo da vida. Estou impossível. Ainda bem que estão filmando. Porque eu sei avaliar, velho. Pensa. E por isso Freud vai nos explicar que quando a gente nasce id. E esse id é um estado psíquico regido pelo princípio de prazer.
O princípio de prazer, o que é? Essa inclinação que temos para satisfazer imediatamente as nossas pulsões. Princípio de prazer, id, essa coisa inquietante, essa energia que nos move para buscar incessantemente a satisfação das nossas pulsões, o prazer, princípio de prazer. Só que quando a gente nasce, surpresa. Qual é a grande surpresa que todos temos ao nascer e que justifica muito mais choro do que aquele da maternidade? A civilização. Você já nasce e olha para a civilização na forma de médico que te dá uma porrada para você chorar. Isso é só o aperitivo para você ir entendendo. Vai vendo. Vai vendo. Está comemorando o nascimento? Vai vendo. Quem comemora o nascimento é a civilização. Mais um para apanhar. Você chore. Porra, mas eu não pedi para nascer. É assim mesmo, é o mistério da vida. Sacanagem ferrada, velho. Milhões de espermas foram ejaculados. Você, quem mandou? Um apressado come cru, come a vida. E tudo começa com um médico e uma porrada. Mas isso é só o começo. A civilização não deixa você viver pelo princípio do prazer. A civilização tem regras, condições materiais de satisfação disso. E isso Freud denominará princípio de realidade. E a tua vida vai ser regida até o fim nesse duelo entre o princípio de prazer, porque você nunca vai perder a chama da satisfação do prazer, e o princípio de realidade, porque a civilização continua aí, sempre continuará aí e sempre ganhará de você. A civilização ganha sempre. E, portanto, Freud dirá, nesse embate, nessa tensão entre um eu pulsional e uma civilização repressora, surge um fusível. Um fusível. Um fusível é um amortecedor, assim, elétrico, um fusível. E esse fusível é um processo adaptativo que permite vantagem na seleção natural, né? Como diria Bergson, né? Esse processo adaptativo que permite vantagem na seleção natural é a capacidade de pensar. E você começa a pensar, né? Isso que passa pela tua cabeça, a consciência, Freud vai chamar de ego. E o ego surge depois, a partir de um conflito entre o id e a civilização. E Freud usa uma metáfora a não esquecer. O ego é o espectador de uma partida de tênis entre as pulsões e a civilização repressora. Mas o ego só surgiu como uma necessidade adaptativa entre forças incompatíveis. O ego veio depois. O ego é resultado. O ego é adaptativo. O ego não é fundamento. O ego é consequência bastarda da vida como ela é, no nosso caso. 4 autores, 4 conclusões, jargões diferentes, mas a mesma ideia. O outro vem antes do eu. O outro é condição do eu. E, portanto, por que os primeiros modernos não chegavam no outro? Não chegavam no outro porque partiam do eu. Agora vai ficar mais fácil, porque é preciso partir do outro para chegar no eu. O eu é uma consequência pobre de uma existência corpórea num mundo cheio de outros. Outros que exigem que você seja eu para saber quem você é. Essa história toda termina com uma proposta filosófica consagrada no século XX. E essa proposta filosófica é apresentada por Sartre no Ser e o Nada, um dos mais conhecidos episódios de filosofia do século XX. E ele é conhecido porque ele é uma alegoria. Sartre é um cara bom de marketing e faz uma historinha muito legal para você entender o que a gente está tentando explicar aqui. É a história do buraco da fechadura. Você conhece a história do buraco da fechadura? Então eu vou contar. Tem um casal dentro do quarto. O casal faz sacanagem. Você está fora do quarto. Ouve o barulho da sacanagem. E quer ver o que está acontecendo lá dentro. E olha pelo buraco da fechadura. Por um momento, a cena que você assiste galvaniza toda a tua atenção. A expressão de Sartre é:
A consciência está plasmada na cena. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que na tua consciência não tem espaço para mais nada a não ser para a cena. Para você entender isso melhor, procure lembrar de filmes que você assistiu. Alguns são tão bons que você esqueceu que estava no cinema. O fato de você estar no cinema não entra na tua consciência, porque você está 100% no filme. Tanto que quando o filme acaba, acende a luz e você leva até um tempinho para voltar a si, voltar a incluir o eu na consciência. Porque o filme era tão bom que a consciência ficou plasmada no filme. Ficou claro? Pois você está no buraco da fechadura e a tua consciência está plasmada na cena. Acompanhou até aqui? E o que foi que aconteceu agora? Um outro se aproxima, não dentro do quarto, do seu lado. E você ouve o barulho. E nesse momento você é obrigado a considerar você mesmo naquele episódio. A consciência tem que abrir mão do 100% sexo e incluir você no buraco da fechadura. E você passa a ter consciência de si olhando no buraco da fechadura. E percebe que não seria legal ser flagrado ali. E você disfarça, e você levanta, e você vai embora. E você incluiu a si mesmo no processo, porque o outro apareceu. E o que Sartre quer dizer com isso? Que você só precisou ter consciência de si, porque o outro apareceu. E isso você pode estender amplamente. Se não houvesse o outro, o eu também não existiria. Se não houvesse o outro, não haveria consciência de um eu. Se não houvesse o outro, não haveria o cogito que se contempla enquanto ser pensante. Se não houvesse o outro, a nossa consciência seria 100% plasmada no universo. Mas é porque o outro existe que acabamos sendo obrigados a ter consciência de nós mesmos em relação a ele. Ficou claro? Eu espero que você tenha entendido, de um lado, o surgimento do paradigma da subjetividade e, de outro lado, a desconstrução do sujeito. E por que agora ficou mais fácil? Porque agora o outro assumiu a primazia de que precisamos. A partir de agora, a transparência torna-se um valor de relevância evidente. O outro é tão importante que, se não for ele, o eu claudica, o eu é frágil e, portanto, é melhor tratar bem o outro, porque é graças a esse outro que o eu poderá existir. Eu não sei se você percebeu, mas agora o cuidado na relação com o outro se justifica. Pela primeira vez na história, o cuidado com o outro tem alguma razão de ser. E por quê, meus amigos? Porque é graças ao outro que eu poderei descobrir quem sou. E, portanto, é normal que em relação ao outro eu tenha cuidados que até hoje eu não precisei ter. Porque antes era eu e o universo. Depois era eu e Deus. Depois era eu e eu. E só agora sou eu e você. Então agora eu tenho que ter cuidados com você. Cuidados que durante 20 séculos eu não precisei ter. E é por isso que a transparência aparece como um assunto filosófico contemporâneo. Porque é agora que ele faz sentido. É agora que você não é um mero instrumento da soberania do eu, mas ao contrário, você é o soberano que permite a um eu bastardo ter alguma noção de quem possa ser. Porque afinal de contas, meus amigos, se cada um de nós precisa saber quem é e entende quem é a partir de uma ideia, se cada um de nós tem uma ideia de si, se cada um de nós tem uma definição de si, se cada um de nós tem uma identidade, se cada um de nós tem um discurso
identitário, se cada um de nós tem uma historinha para contar a seu respeito, não foi cada um de nós que inventou, porque o eu não é fundamento, não é princípio. E se eu tenho coisas a dizer sobre o professor Clóvis, saiba, tudo o que eu disser sobre o professor Clóvis, eu aprendi com você. É você que me contou quem eu sou, desde criancinha. É graças a você que eu tenho uma ideia vaga de como eu posso me definir. É, portanto, em você que eu encontro a gênese do que eu entendo por mim mesmo. Entendimento que até durante muito tempo da minha vida eu não tinha. Fui aprendendo a ter, na polifonia discursiva do mundo, aprendendo a saber que existe um eu que pode se definir desta ou daquela maneira. Você, portanto, é a origem do eu. E quer mais? Eu dou mais. Caso eu esquentei. Vamos imaginar gostou da camisa? Comprei no supermercado Auchan, em La Défense. Caro foi a passagem, mas a camisa, 6 euros. Comprei 15, uma de cada cor. Vamos imaginar que o professor Clóvis, depois de ter sido informado sobre quem é, resolva começar a aloprar a própria identidade. E eu chego aqui e digo, eu sou o melhor professor do mundo. Coisa que eu até acho. Mas você vai rir. E o que significa a sua risada? Significa que não só você deu origem ao que eu penso a meu respeito, mas você continua aí vigilante. E eu não posso me definir de qualquer jeito, porque você define as condições da minha definição. E você continua controlando. E quando eu, por acaso, ofereço de mim uma definição desautorizada, você reage. Amigo, baixe a sua bola. Mas eu sou lindo. Se liga, mamão. Tire esse atributo da sua identidade. Você não está autorizado a dizer isso. E pouco a pouco você vai percebendo que toda heresia tem um preço a pagar. A civilização continua triunfante. E você não só aprendeu a se definir com a sociedade, mas a sociedade continua vigilante para saber se você está se definindo certo. Portanto, perceba, esse tal de eu é o resultado interminável de uma negociação. E essa negociação é com uma parte muito mais forte do que você. Eu não sei se você entendeu, mas a tua identidade é um discurso, como todo discurso está em circulação, e circula por lugares que você não controla, circula por espaços aos quais você não tem acesso, e portanto, o que falam de você, a construção da definição sua, é uma construção que vai muito além da tua interferência, e é por isso que por mais que você se esforce, sempre o resultado provisório dessa construção identitária é um resultado que transcenderá os teus interesses, né? A valorização máxima de si, para a tua tristeza. É possível que o outro pense de você o que você não gostaria que ele pensasse. E é por isso que é melhor tratar bem o outro. Quando nos relacionamos, cabe a pergunta: quando A se relaciona com B, o que exatamente está em relação? E naturalmente a resposta é uma resposta dificílima. Quando alguém diz para você, eu te amo, no final das contas, o que é que ama? Quando alguém diz para você, você é meu amigo, no final das contas, o que é o amigo? O corpo, já vimos, é células em trânsito.
Os pensamentos, já vimos, vagueiam sem controle. As sensações, já vimos, fluem. E o espetáculo perceptivo é um para cada um, inacessível e sempre em trânsito. Então, quando eu digo eu te amo, o objeto do meu amor acabou de desaparecer no exato momento que eu terminei a frase. E olha que eu te amo é frase rápida. Eis aí a primeira dificuldade. O objeto das nossas relações não pode ser exatamente o outro. Porque o outro continua difícil de acessar. Por mais que ele tenha primazia, por mais que eu exista em razão dele, por mais que eu exista graças a ele, ele continua difícil para mim. E é exatamente por isso que acabamos nos dando conta que quando nós dizemos eu te amo, o objeto do nosso amor não é o outro, mas o que achamos que o outro seja. A ideia do outro, a representação do outro, a imagem do outro. Essa é mais fácil de amar. Essa você controla, essa é sua, essa está em você. Você não sai de você. Você ama aquilo que você acha que o outro possa ser. Posso comprovar isso. Porque se você amasse o outro, todo o enriquecimento em relação à vida do outro deveria ser amável. Então vamos imaginar que João ame Maria. E João pense que Maria lhe seja sexualmente fiel. E João descobre que Maria entretém alguns rapazes. João, que ama Maria, deveria amar mais Maria agora. Porque agora ele sabe mais sobre Maria. E como João ama Maria, e agora ele sabe mais sobre Maria, o amor de João por Maria é mais amplo, mais profundo, mais rico. Você ri, sabe que não é assim. Porque João não ama Maria. João ama quem ele acha que Maria é. E Maria desmente o amor de João. Desmente a ideia. Faz sangrar o objeto do amor. E por isso João mata Maria para proteger o seu amor. A ideia que ele sempre teve dela. Espetacular. Qual é a grande vantagem? É que o outro em relação a você é a mesma coisa. Você veio até aqui sábado, veio para ouvir filosofia, veio, em alguns casos, porque gosta de mim. E aí cabe a pergunta, mas do que será que você gosta mesmo? Ontem um colega de vocês, que é um divulgador do meu livro, de uma gentileza e de uma amabilidade espetacular, ele chegou para mim e falou, sabe por quê? Eu gosto muito de você. Com uma sinceridade emocionante. Mas caberia sempre a pergunta, qual é exatamente o objeto desse apreço? A impressão que eu tenho é que se ele ficasse mais vezes perto de mim, esse apreço diminuiria. Eu poderia em 10 minutos corroer o apreço com 2 golpes de karatê. Bastaria, por exemplo, ele me ver almoçando. Porque quando eu almoço, eu almoço. Não sei se me entende. Não importa quem esteja na frente. Outro dia
Outro dia eu fui fechar uma palestra no almoço. Eu procuro evitar. Não, no almoço, que nós estamos vivendo tempo, o mundo das empresas. E eu fui com o presidente da TAM e o vice-VP de não sei das quantas, e tal, sentaram na minha frente, restaurante Rascal, em São Paulo, né? E eu fui com o meu amigo Arthur. E o Arthur disse, pô, cara, come alguma coisa antes. Eu falei, você pensa que eu sou bobo? Eu sei o que eu estou fazendo. Começa o almoço. E claro, os caras querendo conversar comigo e o Arthur tentando compensar, né? Ah, ele é assim. E tal. E cutucando, fala alguma coisa. O azar foi que quando eu terminei de comer, a pergunta foi sobre as eleições. O professor vai votar em quem? E eu disse, neste, é claro. Aí eu, por quê? Aí o Arthur do lado, eu só vi ele fazendo assim. Por quê? Porque era só olhar para os dois e saber para quem que eles iam votar. E era só olhar para mim. E você sabe para quem eu votei. E é óbvio que os argumentos não coincidem. É óbvio que as perspectivas de vida são opostas. É óbvio que não ia dar certo. É óbvio que não sei o que lá. Mas como o cara perguntou, eu... Aí o cara falou, o senhor está me dando enjoo. Eu peguei e falei, pois olha, tem um banheiro legal lá para o senhor vomitar. Quando voltar a gente continua. Afinal de contas, do que você gosta? Do que você acha que eu sou. Porque o que eu sou mesmo é inengostável. É muita tristeza na trajetória para ser simpático. Você acha que eu sou um monte de coisa e é por isso que você gosta. Ainda bem, você gosta da ideia que você tem de mim. E ela é gostável porque ela é sua. A ideia que você tem de mim é amável porque foi você que fez. Ela é uma produção sua. E como você é adorável, você me vê assim. Eu fico feliz que você pense isso de mim. Mas procuro esclarecer. Não sei se corresponde a nada que exista no mundo. E agora nós chegamos na transparência. Do mesmo jeito que eu me relaciono com o que eu acho que você é, você se relaciona com o que você acha que eu sou. E da onde que você tira o que você acha que eu sou? Entre um monte de outras fontes, você tira do meu próprio comportamento. O meu próprio comportamento é a matéria-prima privilegiada da ideia que você tem de mim. Portanto, é graças à maneira como eu me manifesto que você constrói uma ideia de mim com a qual você se relaciona. E é, portanto, a transparência um valor fundamental que preside o sucesso das relações. E por quê? Porque toda vez que eu manifesto diferente, toda vez que eu não consigo com transparência agir adequadamente às minhas inclinações, eu condeno você a construir uma ideia sobre mim que se afasta progressivamente da minha vida. Talvez isso me seja vantajoso. Sobretudo quando as coisas que eu tenho sentido, desejado e buscado não sejam muito nobres. Então eu vou ter tendência a jogar a luz sobre a minha vida quando ela é geradora de ideias auspiciosas e vou ter tendência a tirar a luz da minha vida quando ela é matéria-prima de ideias negativas e condenatórias. A transparência não é isso. Isso é cinismo. A transparência é você se apresentar 100% do tempo
a partir do que você pretende, a partir dos teus desejos, sejam eles quais forem. A transparência, portanto, é oferecer um material semiótico de comportamento que permita a você ter a ideia mais próxima possível de mim. E é por isso que o relacionamento é isso. Eu abasteço você de informações e você atualiza a ideia que você tem de mim. E você vai meio que correndo atrás. Correspondência absoluta, impossível, porque nunca há nada de absoluto no mundo da vida. Mas o que há é uma aproximação tendencial entre o que eu desejo, o que eu pretendo e o que você acha que eu sou. Essa aproximação é garantida por mim. Por quê? Porque quando eu me comporto, eu conto para você qual é a minha, dando a você a chance de definir-me da forma mais real e vital possível. Agora, se eu, pelo contrário, sou cínico, se eu, pelo contrário, manifesto na contramão do que eu pretendo, se eu, pelo contrário, manifesto de forma opaca, você não tem outra alternativa senão se submeter à minha falsidade. E aí você vai definir uma ideia que talvez seja até auspiciosa para mim. Talvez seja até muito mais generosa do que a minha vida propriamente é. Mas é claro, eu condeno você a se relacionar com alguém que não existe. Progressivamente distanciado da realidade. Você ama quem não existe. Você tem amigos que não existem. Por quê? Porque você acredita em mundos que já foram desmentidos pelo real. É claro que você poderia me perguntar, mas professor, por quê? Por que agir alinhado com as intenções e permitir ao outro ter uma ideia mais próxima do que você é moralmente melhor do que condenar você a achar que sou o que nunca fui e nunca serei. Por quê? E a resposta é irrefutável, por uma única razão. Porque quando você tem uma ideia clara de quem eu sou, você tem melhores condições de descontinuar a relação, de optar por não continuar, de dizer, sabe o que é? Você foi transformado pelo mundo. Você está sendo reconstruído a cada segundo. Você pretende as coisas que pretende e a sua vida caminhou como ela caminhou. Só que para mim não serve. Muito obrigado. Passar bem. Eu não sei se você percebeu, mas é exatamente quando você conta para o outro as tuas mazelas existenciais, que você assume o risco de perder o amigo. Você assume o risco de perder o amor. Você assume o risco de perder o companheiro. E por isso tudo colabora, tudo contribui para o cinismo. E é por isso que ser transparente pressupõe a magnanimidade de dar ao outro uma importância soberana, sair do próprio umbigo, deixar de ser animal e girafa, deixar de buscar exclusivamente o próprio benefício. Em nome do quê? Em nome do direito do outro de saber quem você é, para que o outro possa continuar endossando a relação ou cair fora. Mas aí você poderia argumentar, professor, o senhor vai desculpar, mas eu ainda prefiro mentir e manter a amizade do que dizer a verdade e perder a amizade. Pois é. Acontece que quando você conserva o amor, a amizade e o colega a partir de uma falsa representação de si, é preciso que você saiba
O amor, o amigo e o colega não é bem você, mas uma ideia de você que de forma triste e dramática se distancia de você como um cometa. Pense nisso. E quanto mais você mentir, maior será a distância entre o objeto do amor do outro e a sua vida. E se algum dia, por solidão, você em desespero resolver se abrir, chorando, e dizer, sabe o que você acha que eu sou? Está em Júpiter, mas eu estou aqui, deixa eu te buscar. E aí talvez seja dramático demais. Aí talvez seja difícil demais. Aí talvez seja doloroso demais. E aí o risco de uma hecatombe seja ainda maior. E é por isso que talvez pequenas tristezas de percurso compensem e evitem grandes dramas de fim de linha. Puxa vida, eu dou um exemplo. Você sabe que eu sou professor há 25 anos. E acontece uma coisa muito curiosa. Há 25 anos que eu envelheço. Mas os meus alunos não. E os meus alunos nem me importam muito. Mas as minhas alunas, sim. Elas continuam com 19. E não faz muito tempo, o semestre começa, eu me sento com pompa e circunstância para começar o curso de ética na universidade. E na minha frente senta uma jovem que resgata imaginários de adolescência. Longe desses robocops paniquéticos, esta moça era a Gretchen dos tempos da Gretchen. Roliça. Sabe, 100, 1.500 exercícios para o bíceps femoral. Não sei se você me entendeu. Ela se sentou no eixo, onde está o presidente. E fez uma pirueta com as pernas que eu fiquei olhando e eu não consegui dar aula. A minha aula foi uma porcaria. Eu estava desconcentrado. A aula terminou 10h30, eu peguei o meu veículo, voltei para casa e às 11 horas a minha esposa me esperava para jantar. Ela poderia ter jantado às 7 com a minha filha, mas ela espera para eu não jantar sozinho. Ela se sentou ao meu lado com sono para conversar comigo, para eu não me sentir só. Muitos anos de matrimônio, resquícios de um amor renovado. E o que faz o professor Clóvis? Percebeu ou não? O professor Clóvis tem a chance de dizer, e aí, como é que foi a aula? Tudo bem. Bastaria, te juro. Bastaria para que ela continuasse pensando de mim o que ela pensa. Bastaria para que ela fosse condenada a se relacionar com alguém que vai sendo transformado pelas coxas que se apresentam diante dele. Bastaria para que fosse enganada. Mas em respeito ao seu amor, eu resolvi contar a vida como ela é. E eu disse, a aula foi uma droga. Por quê? Porque entrou uma moça de vestido muito curto e de formas dessas que você sabe que eu gosto. Sentou no eixo e me fez ver o suficiente para resgatar tempos de adolescência. Quando eu me divertia assistindo o Chacrinha sozinho, com a bermudinha meio arriada.
Então é claro que a minha mulher olha para mim e diz, deixa eu ver se eu entendi. Eu estou aqui esperando por você, com fome, com sono e com não sei o quê. Você chega aqui e diz que não conseguiu dar aula porque ficou 3 horas olhando para a mulher. É isso? Eu falei, é. Qual é a sua? A minha é gostar de você. E é porque eu gosto de você que eu tenho que contar o que aconteceu, porque só contando o que aconteceu eu te dou uma oportunidade que você jamais teria se eu não contasse. Ah, que oportunidade de ficar puta e não dormir? Não. É a oportunidade de escolher. Será que depois de tantos anos de matrimônio eu não consegui vencer uma coxa de circunstância? Será que mereço continuar sendo seu marido? Será que eu, depois de estudar tanto, será que depois de escrever livros, será que depois de coisa, eu não consigo resistir a uma coisa primitiva dessa? É mais do que tempo de você reconsiderar o estatuto do seu marido. Porque ele é micho demais para você. Eu te dou a chance de descontinuar. Porque eu conto para você o mundo como ele é. Jogo a luz. Eu jogo a luz na aula exuberante. E eu jogo a luz na miséria existencial. Que é para que você possa sempre ter o direito de escolher, sendo abastecida da maneira mais rica possível, entre continuar e descontinuar esse nosso pacto familiar. Em nome da transparência. Meus amigos, é nesse momento que eu apresento a segunda grande dificuldade desse encontro. É a assimetria. Essa assimetria você já entendeu dando risada. Essa assimetria é uma assimetria que você encontra, por exemplo, entre o verdadeiro e o falso. Eu vou, né? Só para te dar um exemplo. Vamos imaginar que você pegue uma afirmação, todo cisne é branco. Aí você viu 1 cisne, 10 cisnes, 20 cisnes, 50 cisnes, são todos brancos. Mas você não consegue fazer a afirmação de que todo cisne é branco. Porque sempre haverá o 51º que pode não ser branco. E se for o milésimo primeiro. Né? Como diz Hume, sempre haverá a possibilidade da água não ferver a 100 graus. E, portanto, você percebe que o falso, ele é muito mais saltitante, presente, visível e fácil de encontrar do que o verdadeiro, porque sobre o verdadeiro sempre pairará a suspeita da falseabilidade. Essa assimetria entre o verdadeiro e o falso você encontra entre o bem e o mal. Quer ver? Vamos imaginar que alguém saia de um lugar e dê R$5 a um mendigo. E alguém dirá, fez o bem? Discutível. Está patrocinando a mendicância e contribuindo para que as coisas continuem como estão. Essa generosidade é uma generosidade egoísta, porque no fundo, dando R$5, você está se libertando de certas culpas que são tuas. No fundo, você é um canalha como qualquer outro. Você percebeu que o bem é super delicado e está sempre sob suspeita. Mas se você chegar num grupo de mendigos e roubar o dinheiro deles, isso é mal. Ninguém tem nenhuma dúvida. O mal é cristalino, o mal é indiscutível, o mal está presente em todo lugar, o mal está no jornalismo, está na notícia, está em todo canto, o mal é claríssimo. O bem é frágil, o bem é porcelana, o mal é de ferro, o bem é sob suspeita, o mal é insuspeito, o bem é raro, o mal é frequente e abundante. A simetria entre o bem e o mal, como diz Pascal, o falso e o mal eu conheço bem, o bem e o verdadeiro eu tenho uma vaga ideia do que possa ser.
E depois destas duas assimetrias, que tal uma terceira? A assimetria entre a transparência e o cinismo. O exemplo que eu dei, que é o exemplo da moça roliça e do jantar com a minha mulher, foi suficiente para você entender essa assimetria. A transparência é quase um ato heróico. O cinismo é a regra, está em todo canto, presente em todos os lugares, absolutamente constatado em todas as relações sociais, absolutamente consagrado até como virtude, até como polidez, até como generosidade. O cinismo, portanto, é protegido de todas as maneiras, faz parte da tua educação. Olha lá o que você vai dizer para sua tia. Eu me lembro de uma vez, em Vargem Grande do Sul, na casa dos meus parentes. O meu pai disse: cumprimente a sua tia. E eu, com pouquíssima idade, disse: eu respeito a hierarquia. Primeiro cumprimento o cachorro dela. Apanhei, velho. Nossa! Porque o meu pai não era de pedagogia moderna, sabe? Mas eu já fui apanhando na cara, na frente da minha tia, fui pro quarto e fiquei até o dia seguinte de molho. Sabe por quê? Porque o que se exigia de mim era o cinismo. E eu não tinha entendido. Eu não sei se você percebeu, mas o esquema está montado para você mentir. O esquema está montado para você dizer o que não pretende. O esquema está montado para você falsear. De tal maneira que quando você diz as coisas que te ocorre dizer, quando existe um alinhamento entre a comunicação intrapessoal e a comunicação interpessoal, sinal máximo da transparência, é possível que você desperte tanta incompreensão que o mundo se volte contra você. Porque culturalmente estamos habituados a nos relacionar com ideias distantes do mundo da vida, ideias higienizadas, ideias que poupam as mazelas existenciais. Já nos acostumamos a pensar do outro coisas que estejam purificadas das suas mais íntimas excrescências. E é por isso que toda transparência surpreende na assimetria radical com o cinismo. Está claro o que eu estou explicando? Está claro? E é por isso, meus amigos, que eu termino esse nosso encontro com um par de advertências. Da mesma maneira que João e Maria se relacionam através das ideias que eles têm de si, quando nós nos relacionamos com coletivos ou instituições, o mesmo acontece. BH inteiro é cliente Unimed, pelo que eu entendi. E se BH inteiro é cliente Unimed, BH inteiro se relaciona com a Unimed. E se BH inteiro decidiu se relacionar com a Unimed, não é pelo que a Unimed é. Até porque nem o presidente da Unimed que está aqui sabe exatamente o que a Unimed é. Porque a Unimed, como todo coletivo, é um espaço de relações sociais transitório e fugaz. A Unimed é um monstro movediço, como a Nestlé, como a Unilever e como a USP. Se o presidente não sabe exatamente o que a Unilever, o que a Unimed é, que dirá alguém que nunca entrou aqui? E, portanto, se alguém opta pela Unimed, é exatamente pelo que acha que a Unimed possa ser. É pela ideia que tem, é pela representação que tem, é pelo imaginário que tem.
E o que é que vai abastecer essa ideia? Qual é a matéria-prima dessa ideia? Aquilo que ele vê. E o que é que você vê do outro? Condutas, comportamentos, que no caso de um coletivo, são comportamentos coletivos. E é nesse sentido que eu digo que todos nós que pertencemos a um coletivo somos corresponsáveis pela construção social daquilo que pensam de nós. É exatamente graças às nossas condutas que estamos oferecendo matéria-prima para que os outros possam atualizar a ideia que têm de nós. E é exatamente nesse processo e nessa atualização que os outros terão a chance de chancelar com firmeza: quero continuar cliente da Unimed. Mas é claro que nós temos outra opção, que é condenar as pessoas a achar que a Unimed está em Júpiter, enquanto nós sabemos que ela continua por aqui. O problema é que depois o teu cliente, o teu amigo, o teu amor acha que você é o que você sabe que não é. E você acabou de armar a cama para frustrações importantes. Porque é claro que aquele cara que pensa que a Unimed está em Júpiter, na hora que ele cair na Terra, ele vai ter uma queda de longe. E a frustração será proporcional. Por outro lado, se você for atualizando, se você for explicando, corrigindo expectativas e agindo da forma mais transparente possível, evidentemente que esse trabalho pode ser um trabalho de correção gradual de expectativas e de uma certa dorzinha permanente. Mas você com isso evitará grandes quedas de Júpiter, grandes crises, grandes frustrações vindouras. E é exatamente por isso que a transparência, ela é entendida na filosofia moral contemporânea como uma forma particular de existência que tem um mérito didático exemplar: o de permitir ao outro conhecer você. E qual é a graça disso? É que quando o outro conhece você, você evita que o outro se surpreenda com você. Você, de certa maneira, dá ao outro condições de previsibilidade para o bem e para o mal. Ora, meus amigos, é exatamente isto que propõe Sêneca na carta a Lucílios, texto com o qual eu fecho esse encontro. Você não sabe o que Sêneca diz? Toda relação a dois, de amizade, amor, consumo e clientela, deve ser entendida como um pacto. E neste pacto, tanto uns quanto outros têm uma obrigação primordial: há de ser professor, há de ser educador, há de ser esclarecedor, há de ser didata. E você lê e diz: mas o que é que eu tenho que ensinar àqueles que se relacionam comigo? E Sêneca responde: você tem que ensinar a ele aquilo que ele pode esperar de você. E você é a pessoa mais indicada para isso. Porque ninguém sabe melhor de você do que você. Não será perfeito, não será absoluto, não será show de bola. Mas se houver boa vontade, você é quem está mais habilitado a, neste pacto de filia, que é amor, amizade, clientelismo e solidariedade, contar para o outro o que o outro pode esperar do teu comportamento, da tua vida e da tua conduta, porque só assim, neste pacto, o outro poderá
despactuar. Peraí, se é assim, valeu, obrigado, não era o que eu tinha em mente. Ou então, peraí, se é assim, show de bola, é bem o que eu estava precisando. Mas, meus amigos, a tentação é grande. A tentação é grande de ter mais e mais amigos, mais e mais amores, mais e mais clientes, mais e mais consumidores. A tentação é grande de oferecer identidades à la carte para expectativas difusas. A tentação é grande de se multiplicar e de fazer da própria identidade uma espécie de líquido viscoso que cabe em qualquer recipiente, seja o formato que for. A tentação é grande de prometer coisas contraditórias para oferir benefícios de circunstância. Mas saiba, de tanto mentir, você criou expectativas tão contraditórias que mesmo que você tome chá de santo, você não conseguirá atender. Pagará o preço da frustração que você mesmo fomentou, prometendo o que você jamais poderia cumprir. Porque você jamais poderá ser A e o contrário de A. Às vezes as pessoas olham para mim e dizem, professor, sabe o que é? O senhor vai falar lá com um grupo, e o grupo o que ele espera é isso. E eu digo, sabe o que é, rapaz? O que eu posso oferecer é isso. Se deu, deu. Se não deu, tudo bem. Mas não me peça para violentar o meu jeito de ser. Não me peça para violentar as minhas convicções. Não me peça para agradar oferecendo o que eu não sei oferecer. Porque eu serei um fantoche na mão das conveniências mais imediatas. E isso eu não faço. E é por isso que quando somos transparentes, nada mais somos do que fiéis a nós mesmos. Fiéis aos nossos valores, fiéis às nossas convicções. É só isso que podem esperar de nós. A comunicação fiel daquilo que acreditamos, do nosso jeito de ser, para que no pacto de Sêneca possam saber o que esperar de nós. Professor, o senhor não quer dar uma maneirada nos palavrões? Não. Não é que eu não queira, é que eu não consigo, e eu prefiro assim, que você saiba o que vai esperar, para que você possa não vir, se isso te agride, e não há nenhum mal nisso, em você não vir. O mal seria em trair a confiança daqueles que vieram só para ouvir os palavrões. Valeu, pessoal, obrigado e até a próxima, se Deus quiser.